Sua saudação pessoal. Ponto 1. Graça e paz. Essas palavras são uma forma especial de saudação do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Graça, no grego, charis, se usa no lugar de outra frase grega, paralela no hebraico. Vamos voltar aqui. Graça, no grego, charis, se usa no lugar de outra frase grega, charein, que significa saudação. A outra palavra, paz, paralela do hebraico, shalom, dá a ideia de desejar prosperidade, saúde e êxito. Entretanto, a expressão graça e paz de Deus nosso Pai é uma saudação revolucionária, visto que entre os judeus saudava-se apenas com paz. Paulo juntou graça e paz para dar um sentido cristão. Que tipo de paz desejava Paulo para com os cristãos de Roma? A paz que Cristo conquistou pelo seu sangue na cruz. Colossenses capítulo 1, verso 20. É a paz que sobrepuja a todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, verso 7. 2. Ação de graças. Nestes versículos, Paulo faz uma oração de gratidão na forma de ação de graças, pela fé dos cristãos romanos. Porém, para que entendamos melhor a ação de graças, temos duas expressões no grego que mostram o sentido real da gratidão. A primeira é eucharisteu, que significa dar graça. A segunda é charim, echo, que significa estar agradecido. Notemos ainda que o objeto da ação de graças é Jesus Cristo. Paulo se alegra com o testemunho da fé dos cristãos de Roma. Eles enfrentavam as mais cruéis acusações dos inimigos de Cristo. Paulo afirma que a fé daqueles crentes... Vamos voltar aqui. Paulo afirma que a fé daqueles crentes romanos era conhecida em todo o mundo. Não era fácil testemunhar de Cristo na capital do império, onde o culto ao imperador era obrigatório e a idolatria pagã dominava. A sobrevivência dos cristãos dependia exclusivamente da fé no Senhor Jesus Cristo. Parte 3 aqui. Paulo demonstra o desejo de compartilhar sua fé com os cristãos de Roma. Ele anela visitar aquela igreja vitoriosa. Um ardor espiritual e profundo consumia o coração desse grande apóstolo para compartilhar a fé. Vamos voltar aqui. Para compartilhar a fé deles em Cristo e ajudá-los na elucidação de pontos importantes do Evangelho. Esse ardor o movia intimamente e o fazia desprender-se de todo e qualquer interesse material. Paulo sentia-se devedor para com o Evangelho, tanto a sábios como a ignorantes. Cria que o Evangelho devia alcançar a todos os homens na face da terra. Era um apaixonado pela salvação das almas perdidas. Em sua saudação, Paulo procura reforçar os laços de amizade com os crentes de Roma e apresenta sua doutrina para aclarar pontos doutrinários divergentes que existiam no seio da igreja. Parte 5. O tema da carta. Número 1. Que é o Evangelho? Paulo começa afirmando que não se envergonha de pregar o Evangelho de Cristo. As dificuldades financeiras ou a falta de recursos necessários não o envergonhavam de pregar o Evangelho. Para o apóstolo das gentes, o Evangelho
tem um sentido vivo, não é opaco como certas filosofias religiosas da época. O Evangelho é realmente algo diferente. Uma boa nova para o mundo. Vamos lá, uma boa nova para o mundo. Ele estava seguro da mensagem nova que pregava. Na verdade, só podemos sentir vergonha de alguma coisa que fizemos se não estivermos segundo do mistério que temos a desempenhar. Porém, o poder real do Evangelho habilita o pregador a um testemunho corajoso e franco. O Evangelho aqui se apresenta como o ato decisivo de Deus que interveio na história da humanidade e mudou o curso que ela seguia. Sem o Evangelho, todo o mundo estaria inevitavelmente corrompido, porque este Evangelho foi lançado para o sal da terra. Mateus capítulo 5, verso 13. Evitando uma deteriorização total. O Evangelho é vida, é dinâmico, ele é boas novas. Não apenas no sentido de dar uma boa notícia, mas porque é algo totalmente novo e diferente. O Evangelho inaugurou no mundo uma nova ordem de coisas, uma nova civilização. É um evento decisivo na vida dos homens. Ele muda a história, transforma vidas humanas e lança uma nova perspectiva de vida. Letra A. O Evangelho é poder de Deus. No grego, a palavra poder é dunamis, cujo sentido é dinamite. O Evangelho é dinâmico, não apenas atraente, como uma ideia ou alguma filosofia. A palavra poder, em relação ao Evangelho, significa a intervenção imediata e instantânea de Deus na vida do pecador. O Evangelho tem um poder miraculoso que pode transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Letra B. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Destaca-se na continuação do versículo 16 a razão da manifestação do poder do Evangelho, que é a salvação. A palavra salvação neste texto tem um sentido individual e também universal, pois é para todo aquele que crê. Seu alcance tem uma dimensão real. Oh, glória a Deus! Não se trata de um poder abstrato ou inconcebível. É o poder divino que pode ser experimentado e sentido. A palavra crer no grego é pistel, que significa fé, como um ato de confiar em alguém. Em relação ao Evangelho, crer significa confiança ou a entrega pessoal de modo pleno a ponto de colocar-se o que crê, completamente à disposição de outra pessoa. Crer no Evangelho não implica no mero assentimento intelectual a uma verdade apresentada, mas requer uma entrega voluntária e sem reserva a verdade recebida. Crer em Cristo é entregar-se a Ele, sem reservas. Quando Paulo usou a expressão primeiro do judeu, não quis dizer que é necessário tornar-se judeu para conhecer os benefícios do poder do Evangelho. Basta crer no Evangelho. 2. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Em outras palavras, o texto está afirmando que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça é essa? É a justiça outorgada, concedida, produzida e imputada por Deus ao pecador arrependido. A expressão se revela no grego é apalipartique e denota ação em progresso.
A justiça de Deus se revela de fé em fé. Significa dizer que esta justiça é alcançada pela fé. Não é produzida pela mente humana. Ela é inerente a Deus. É própria de sua natureza. Ela se revela na pessoa de Jesus Cristo. E quem o aceita recebe a justiça de Deus imputada. Certo quem o aceita receber a justiça de Deus. Certo escritor assim se manifestou sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é a soma total de tudo quanto Deus ordena, exige, aprova e provê através de Jesus Cristo. Entendemos então que ela é provida em Cristo. O pecador é justificado em Cristo, mediante a justiça de Deus manifestada na cruz do Calvário em favor do pecador. O justo viverá da fé. Significa que nada sem a fé faz o pecador obter a aceitação diante de Deus. Israel apresentava seus privilégios religiosos e os gentios apresentavam suas obras. Nem as obras, nem cultura, nem raça, nem herança tem aceitação diante de Deus, somente pela fé em Cristo Jesus. A fé é o meio pela qual a justiça de Deus tornou possível uma nova relação com Ele. Notemos ainda que a fé, no versículo 17, está aliada à obediência, como forte elemento para conquistar a salvação em Cristo. Um tipo de fé que envolve uma atitude. Gálatas capítulo 2, verso 20. Terminamos aqui a parte da introdução à carta. Glória a Deus.